E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre um tema um pouco diferente. Ele tem direta relação, mas ele é um pouco diferente, que é sobre a origem do dinheiro. A gente fala aqui sobre investimento, sobre economia, sobre diversas coisas relacionadas a esses dois gêneros, mas tudo isso só existe porque existe dinheiro. E vocês vão entender por que eu digo isso nesse vídeo. Eu vou explicar de uma maneira muito simples e resumida. Talvez alguns pequenos detalhes fiquem de fora, mas eu quero resumir de uma maneira muito fácil para que qualquer pessoa entenda a importância do dinheiro na história, atualmente e também para o futuro da humanidade, a partir de agora. Bom, pessoal, desde os primórdios da humanidade, desde o início das civilizações, sempre foi comum que as pessoas fizessem trocas entre si. As pessoas trocavam mercadorias, trocavam coisas entre si, como nós fazemos até hoje. O sistema de trocas ele sempre existiu, ele só evoluiu. Mas como era antigamente, né? Como era nesses primórdios da história da civilização humana? Era o sistema de escambo que imperava, tá? O que era o sistema de escambo? Era o sistema de trocar uma mercadoria por outra mercadoria. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu quisesse um peixe. Eu quero um peixe para me alimentar no almoço de hoje. Aí eu vou até o pescador, que é o cara que vai ter peixes, e eu digo para ele que eu quero peixe e peço para ele o que ele quer em troca dos peixes que ele tem. E ele diz para mim que ele quer um chapéu. Estou inventando completamente agora para explicar aqui, contextualizar para vocês. Ele quer um chapéu, mas eu não tenho chapéu. Eu não sou um chapeleiro, eu não sei produzir este artigo. Eu tenho maçãs, e eu tenho maçãs, mas ele não quer essas maçãs. Ele quer um chapéu. Bom, agora eu tenho que descobrir como conseguir um chapéu. Eu vou até um cara que produz chapéu, um chapeleiro, e ele me diz que ele também não quer as maçãs pelo chapéu. Ele quer laranjas. Bom, agora eu vou até uma pessoa que produz laranjas, tentar trocar as minhas maçãs por laranjas, para depois trocar as laranjas pelo chapéu, para depois trocar o chapéu pelo peixe, que é o que eu realmente quero. Vocês conseguem entender como é complexa essa relação? Como era difícil as pessoas se entenderem? Não existia um meio de troca universal? As pessoas precisavam trocar mercadorias e algumas pessoas não iam querer determinada mercadoria? Nesse contexto, nesse sentido, por uma necessidade humana, uma necessidade que surgiu naturalmente, conforme o desenvolvimento das sociedades, conforme o passar do tempo, que surgiu o dinheiro. E o dinheiro é uma designação que serve para qualquer meio de troca que seja universalmente aceito. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que surgiu o dinheiro, eu não quero dizer que surgiu o dinheiro como nós conhecemos hoje, como uma moeda, ou mesmo que fosse ouro e prata, que foram as duas formas de dinheiro mais aceitas, que foram o estágio final do dinheiro, digamos assim, em todo o planeta até hoje. Quando eu digo dinheiro, eu me refiro a qualquer meio de troca universalmente aceito, e ele pode ser também uma mercadoria. Ouro e prata são mercadorias. Mas antes do ouro e prata, diversas coisas foram usadas como dinheiro, e em diversos locais do planeta, esse dinheiro poderia ser diferentes mercadorias. Em Roma, no Império Romano, por exemplo, o sal chegou a ser usado como dinheiro para pagar os soldados. Então vejam, sal era usado como meio de troca. Mas por que esse sal era usado como meio de troca universal durante o Império Romano? Porque as pessoas viam no sal muita utilidade. Assim como foi o sal em alguns lugares da China, até mesmo ferramentas agrícolas como pá, enxada e carrinho de mão, por exemplo, diversas coisas, enfim, eram utilizadas como esse meio de troca universal. Bastava que as pessoas quisessem aquilo, vissem naquilo muita utilidade. Com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, esses meios de troca foram evoluindo e é uma tendência natural que somente sobreviva um ou dois, no máximo, meios de troca universalmente aceitos. E foi aí onde é que a gente chegou em ouro e prata por diversas características, né? Esses dois metais, eles têm características semelhantes em relação, por exemplo, a desgaste, tem um desgaste muito pequeno.
eles são fáceis de portar, eles são fáceis de cunhar para fazer moedas, por exemplo. Eles são muito valorizados também como ornamentação, né? As civilizações antigas usavam muito ouro para fazer decorações, para fazer joias, para fazer, enfim, diversos penduricalhos que eles usavam no próprio corpo. Então eles tinham diversas aplicações, esses dois materiais, e dessa maneira eles chegaram ao ponto onde se transformaram em meio de troca universalmente aceito, porque todo mundo aceitava e queria receber esse dinheiro, que era um dinheiro mercadoria, ouro ou prata. A prata vale menos, geralmente porque se encontra mais prata na natureza do que se encontra ouro. Bom, pessoal, com o advento do dinheiro, com o surgimento do dinheiro, surgiu a possibilidade de que fossem guardados excedentes de produção. Como assim fossem guardados excedentes de produção? Imagine na época do escambo, onde eu tinha que trocar uma mercadoria por outra. Eu consegui trocar aquelas laranjas pelo chapéu e depois eu troquei o chapéu pelo peixe que eu queria. Se eu conseguisse 2 peixes, mas fosse consumir apenas um, o que eu faria com o outro? Consumiria amanhã ou mesmo no mesmo dia, porém em um horário mais tarde. Eu não tinha como guardar um peixe, porque ele ia estragar. Quando surgiu o dinheiro, todo excedente de produção que eu gerasse, por exemplo, com as minhas maçãs, eu não trocaria mais essas maçãs por outras mercadorias. Eu venderia essas maçãs para todas as pessoas que quisessem comprá-las em troca do dinheiro. Vamos supor aqui que a gente está falando em moedas de ouro. Depois que eu troquei toda a minha produção por moedas de ouro, eu vou usar, por exemplo, 80% das moedas de ouro que conquistei vendendo as maçãs para manter a minha vida, para manter a minha sobrevivência, para me manter. 20% dessas moedas eu consegui sobrar, eu economizei essas moedas. Essas moedas são possíveis de guardar. Eu posso guardar o excedente da minha produção, eu posso guardar o que eu não consumi e usar essas moedas para algo que não seja o sustento da minha própria vida. Eu posso emprestar essas moedas para alguém que promete depois me devolvê-las em uma quantia maior, como a gente chama hoje de empréstimo a juros. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês vão entender por que foi tão importante o excedente ser possível de ser guardado. A partir dos excedentes, pessoal, a partir do momento onde os excedentes puderam ser guardados, surgiram as opções dos investimentos, o crédito. Esse crédito, pessoal, sustentou todo um crescimento e sustenta até hoje. Eu vou falar logo mais também, mais especificamente disso, mas o crescimento de todo o planeta, de toda a civilização. Por quê? Num primeiro momento, as pessoas guardaram o excedente. Elas talvez estivessem pensando, olha, eu consegui sobrar algumas moedas de ouro, e se no ano que vem a minha produção de maçãs não for tão boa como foi nesse ano, podem me faltar esses 20% que me sobraram esse ano. E nesse caso eu vou ter para compensar e posso me manter no ano que vem e torcer, né, mais para frente, que o clima seja favorável, enfim, que tudo dê certo e que eu volte a sobrar novamente nas produções seguintes. Se não precisar usar, melhor. Conforme o tempo foi passando, os excedentes iam aumentando e as pessoas tiveram a ideia, começaram a emprestar esses excedentes, dar crédito a outras pessoas para que essas pessoas fizessem coisas com esse excedente, esse dinheiro, que essas pessoas que sobraram não fariam. O que a gente faz hoje com o nosso dinheiro excedente? Nesse canal aqui, por exemplo, eu falo para você sobre investimentos. As pessoas começaram a investir. É claro, formas muito primitivas no começo, mas tudo tem um começo. E isso foi evoluindo até que a gente chegou hoje nos mercados maravilhosos que a gente tem de mercado de valores, né? Enfim, os excedentes foram possíveis de investimentos. E aí, esses investimentos, pessoal, sustentam e continuarão sustentando no futuro o desenvolvimento do planeta. Por quê? Imaginem vocês que eu agora abro uma empresa e eu vou, na minha empresa, desenvolver um tipo de tecnologia que vai facilitar a transmissão da energia elétrica ou a produção, a geração de energia elétrica. Vai fazer com que ela seja mais eficiente, por exemplo. Qual que vai ser a importância disso para a sociedade, para a humanidade? Muito possivelmente eu vou conseguir reduzir o custo da energia elétrica para as pessoas. Mas para essa minha empresa funcionar, para essa minha empresa dar certo,
eu preciso de dinheiro, eu preciso de investimentos. Eu posso conquistar esse dinheiro por conta própria, trabalhando com a minha empresa no início, ganhando menos, mas fazendo menos. Mas a partir de um determinado ponto, o ideal é que se faça uma abertura de capital, por exemplo, e aí eu entro na bolsa de valores, capto recursos que são volumosos. E com esses recursos, se eu for inteligente e se eu for um bom gestor, eu vou conseguir transformar a minha empresa em uma grande empresa. Qual que vai ser o resultado disso? Talvez as pessoas pensem assim, mas a bolsa de valores só é importante para quem compra ações. Não. Quantos empregos eu gerarei com essa minha empresa? E além disso, além dos postos de trabalho que eu vou estar gerando, qual vai ser o benefício dessa situação hipotética colocada aqui para vocês, né? De uma geração de energia elétrica mais barata. Eu não vou conseguir baixar o custo da energia elétrica para as pessoas? Não vou conseguir deixar a energia elétrica mais barata? As pessoas vão poder usar mais energia, gastando o mesmo tanto que elas gastam hoje. Então essa situação eu coloquei para vocês entenderem o surgimento do dinheiro, a chegar até os investimentos, como isso foi importante no desenvolvimento do mundo. E aí muitas pessoas dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro é mal, que o dinheiro é isso, que o dinheiro é aquilo. Gente, o dinheiro é um surgimento natural, por uma necessidade humana. Ele surgiu e graças a ele chegamos onde estamos hoje. A gente está longe aqui no Brasil, no resto do mundo também, mas aqui no Brasil, em uma situação um pouquinho inferior à maior parte dos países desenvolvidos, estamos longe ainda de estar em um ambiente sensacional. Mas qualquer pessoa hoje, pessoal, qualquer pessoa hoje que tem um trabalho e consegue se manter em condições básicas de vida, ela tem acesso a muito mais informação, muito mais conforto, muito mais tecnologia do que qualquer pessoa extremamente rica, multimilionária, considerada o alto patamar da sociedade de 50, 60 anos atrás. E isso só é possível, pessoal, graças à evolução de tudo. E essa evolução ocorre pelo sistema de capitalismo, que muita gente gosta de criticar, muita gente gosta de falar mal. Porque o capitalismo isso, o capitalismo aquilo. O capitalismo, assim como o dinheiro, surgiu por necessidade, surgiu por evolução natural das sociedades humanas. Então, pessoal, com esse vídeo eu espero ter explicado para vocês, como eu disse, de uma maneira muito simples, teria bastante coisa para falar ainda, por que o dinheiro é tão importante e por que ele não é mal. O dinheiro por si só não é ruim. O dinheiro foi criado pelos humanos. Nós precisamos do dinheiro para que existam investimentos, para que exista crescimento. Eliminamos o dinheiro e corrigimos todos os problemas da sociedade? Muito pelo contrário. As trocas só acontecem porque são benéficas para ambas as partes. Eu só vendo 1 quilo de maçã para vocês porque vocês veem nesse 1 quilo de maçã algo melhor, mais proveitoso do que o valor que vão pagar por ele. Então, vocês não estão ficando o valor desse quilo de maçã mais pobres. Vocês estão ficando mais ricos comprando essas maçãs de mim, porque vocês veem no quilo de maçã mais valor do que o valor que vocês estão pagando por ele, em dinheiro. Então, o dinheiro é necessário, o dinheiro proporcionou os investimentos e, assim como diversas outras coisas, o dinheiro permitiu que chegássemos aonde estamos hoje, com tanta tecnologia, com tanta fartura e com muitos problemas ainda a serem solucionados, mas que com certeza a solução para esses problemas está no capitalismo, está no investimento. Obrigado a todos, pessoal, e até um próximo vídeo.